Olá, pessoal! Bem-vindos ao módulo 2. Nesta aula, nós iremos entender como se faz o planejamento da coleta de sementes. Quais espécies coletar, onde coletar e como coletar. Vamos lá? O primeiro passo para o planejamento da coleta de sementes é a escolha das espécies de interesse e da área. Podemos coletar sementes para variadas finalidades. Se estivermos coletando sementes para formar um pomar, para madeira, para retirar castanha ou óleo, podemos escolher as matrizes que possuem as melhores características para o que estamos buscando, como, por exemplo, os frutos maiores, os que produzem mais e melhor. Para coletar sementes para a restauração, devemos preferir aquelas áreas que estão em bom estado de conservação e possuem grande extensão, tenham grande diversidade ou variedade de espécies, tenham várias árvores da espécie escolhida para a coleta. Evitem as áreas que sofreram muita interferência e estejam muito degradadas. Eduardo Malta, que apoia a rede de sementes do Xingu, irá nos explicar como os coletores devem fazer. O coletor deve andar próximo das áreas onde ele vive, onde ele trabalha, seja no seu sítio ou no caminho para a roça, e mapear quais as espécies que ocorrem ali, que eles têm fácil acesso. Então, uma dica boa para os coletores de semente é observarem o período de floração de cada espécie e quanto tempo demora entre a flor e o fruto estar maduro. Esse período é sempre muito parecido. Para saber quando coletar, você também pode fazer o seu próprio calendário, fazendo uma tabela de anotações no seu caderno. A coletora de sementes Milene irá nos explicar como você pode fazer seu próprio calendário de sementes. Vamos ver? Olá pessoal, sou a Milene da Rede de Sementes do Xingu e eu vim mostrar para vocês quais são as informações importantes que um coletor deve anotar para fazer o seu planejamento de coleta. E para isso eu vou estar utilizando o calendário da Rede de Sementes do Xingu. Vamos lá ver? Então pessoal, esse aqui é o nosso calendário. E ao final dele, nós temos aqui essa planilha, ao qual nós anotamos as informações para o nosso planejamento de coleta. Você pode estar repassando essas informações num caderninho e ali você faz o controle da sua coleta e faz o seu planejamento. Então, quais são as informações que são importantes? O nome da espécie, que geralmente é que você coleta naquele ano, as iniciais de todos os meses do ano, o tempo para a flor virar fruto maduro e também se é uma espécie que é regular ou irregular, no sentido de produção de frutos. Se ela produz a mesma quantidade de fruto todos os anos, aproximadamente, ou se ela produz um ano e falha 2 anos, se ela produz um ano sim, um ano não, entendeu? E a produção do ano, que é o quanto você coletou daquela espécie naquele ano. Então, essas informações elas são muito importantes. Aqui eu tenho um exemplo do tingui. O tingui, aqui na nossa região, Nova Chavantina, Mato Grosso, ele floresce e frutifica no mesmo mês. Então, são 12 meses para a flor virar fruto. Além disso, ele produz um ano sim e um ano não. E, em média, um coletor entrega 40 quilos dessa espécie. Entendeu, pessoal? O planejamento de coleta, ele é muito importante para que você consiga se programar durante o ano e não perder nenhuma espécie que está frutificando naquele momento. Então, você pode anotar ali todas as espécies que você coleta e ficar de olho, para que daí você não perca a época de frutificação dela. Além disso, você pode ter registros muito importantes ao longo de vários anos se aquela espécie está tendo alguma mudança na sua época de floração e frutificação. Você pode também circular o nome daquelas espécies que são prioritárias, que são, por exemplo, aquelas que o vento dispersa ou que apodrecem. Então, aquelas que estão circuladas, você já fica marcado e de olho, porque elas precisam de prioridade. Quando estiver madurando, você já sabe que tem que ir lá imediato coletar. Tá bom, pessoal? Um beijo da Rede de Sementes do Xingu no coração de cada um. A melhor época para coletar é aquela que as sementes atingem a maturação. Neste ponto, as sementes vão ter uma maior germinação e vigor. A determinação do ponto de maturação dos frutos, para muitas espécies, é feita observando a abertura dos frutos, as mudanças de cheiro, textura e de coloração, que inicialmente são verdes ou marrom claro, passando por várias tonalidades
de amarelo, vermelho, marrom escuro ou preto quando maduros. No material de apoio, vocês poderão assistir a um vídeo do Sr. Hermínio, coletor da rede de sementes do Xingu, mostrando o ponto certo de maturação da coleta de sementes da Embaúba. O que é um lote de sementes? E como ter um lote de sementes com boa diversidade genética? Lote de sementes é uma quantidade de sementes identificadas com o nome de quem coletou, de onde coletou, do número de matrizes, qual a espécie e a época de coleta e a sua qualidade. Então, na produção de sementes, o coletor pode conseguir essa alta diversidade genética em cada lote, coletando de muitas matrizes, ele mesmo, ou ele pode trabalhar em grupo ou em rede de sementes, onde cada coletor coleta de uma ou poucas matrizes, mas quando você reúne todas elas em um lote, você tem um lote com um número bom de matrizes diferentes, que vai dar uma diversidade genética legal para aquele lote. Nós iremos mostrar como podemos realizar o trabalho em grupo na videoaula do módulo 6. Agora vamos falar um pouco sobre a seleção e o mapeamento de matrizes na prática. Matriz é a árvore-mãe das sementes escolhidas para a coleta e que pode ser marcada através da sua localização geográfica, ou seja, onde ela está e de onde vieram as sementes. Isso é chamado de procedência. Para ajudar nosso planejamento, é aconselhável fazer um mapa mostrando onde está cada uma das matrizes escolhidas e as melhores trilhas para encontrar a população, contendo pontos de referência do local, como estradas, rios ou fazendas próximas. Identificar corretamente a espécie. Indicar como marcação visível a matriz, como plaquinhas, fitas ou tintas que não saiam com chuva e durem por muito tempo. Preencher todos os dados possíveis da árvore na ficha de identificação e, com o aparelho de GPS, determinar a localização de cada matriz. Já no caso da coleta de gramíneas, o ideal é realizar a marcação da área da população de capins. Quando coletamos sementes para comercialização, há necessidade de identificar a espécie corretamente com o nome científico. Alexandre Sampaio irá nos falar um pouquinho sobre isso. Então, aprender a identificar essas espécies seria o primeiro passo, né? E aí, para isso, o ideal é, de fato, ir a campo com pessoas que conhecem, né? E aí o melhor é coletar uma amostra dessa planta. Então, o professor de botânica, Vinícius Souza, irá nos mostrar como fazer uma coleta botânica e como secar o material para enviar a um especialista. Bom, vou falar um pouquinho sobre a questão da coleta das plantas em áreas de cerrado, que na verdade vale para qualquer outra área. É sempre importante a gente lembrar, né, que a gente tem uma riqueza muito grande de espécies de árvores nos cerrados, nos cerradões, nas florestas de uma forma geral. Então, quando a gente quiser uma boa identificação, quiser ter segurança na identificação de uma planta, quiser o nome correto dessa planta, é importante a gente fazer uma amostra de um ramo e tomar alguns dados que são importantes também para que a gente faça uma identificação tão precisa quanto possível. Eu estou aqui do lado, por exemplo, dessa árvore, né? Então, uma das coisas que é muito importante ao notar, principalmente em relação a plantas de cerrado, são as características do tronco dessa árvore, né? Se ele é mais tuberoso, se ele é liso, se ele tem uma coloração diferente, se ele descasca, tudo isso é importante da gente anotar, né, na hora da coleta de uma planta. Outra coisa importante, a gente ter um bom ramo representativo dessa espécie. Então aqui, por exemplo, eu vou fazer a coleta de um ramo. E qual que é o tamanho ideal para ser feita a coleta? Não precisa ser muito grande, como esse que eu coletei aqui. Também não pode ser simplesmente um pedacinho do ramo. O ideal é que eu pegue um ramo de aproximadamente um palmo, que represente várias folhas, mantendo, sempre que possível, o ápice, né, a gema apical aqui desse ramo. Outra coisa importante durante a coleta é verificar se não existem algumas características que podem ser perdidas quando for feita a secagem do material. Por exemplo, é importante anotar se existe a presença de látex, nesse caso, por exemplo, a planta não tem látex, e também se existe algum aroma na casca, né? Um aroma mais com
parecido com uma casca de laranja ou de casca de fruta, ou um aroma desagradável. Tudo isso é importante a gente anotar no ato da coleta para que a gente facilite bastante o trabalho de quem for pôr o nome nessa planta se não souber previamente. Uma vez feita a coleta das plantas em campo, o próximo passo importante, e que não pode ser feito muito tempo depois da coleta das plantas para que elas não fiquem murchas demais, né? Aqui, por exemplo, isso faz algumas horas que foi coletado, a gente já nota que a planta já tende a começar a ficar um pouco murcha. A gente deve, então, prensá-la entre folhas de jornal e papelão, tentando deixar sempre um tamanho que seja compatível com o tamanho do meu jornal. Por exemplo, nesse caso, eu vou cortar um pedacinho aqui. E é sempre importante a gente anexar também no material flores ou frutos se eles estiverem presentes no ramo. Então, não coletar apenas o ramo vegetativo, a não ser que não tenha outro jeito. No caso de boa parte das plantas, se eu procurar ao redor, eu vou encontrar frutos caídos no chão. Eu posso incluir esses frutos junto com o meu material. Por que é importante isso? Se a gente notar, esse ramo, por exemplo, que eu estou coletando, que eu estou prensando agora, ele é muito parecido com o que foi feita a coleta no campo, mas trata-se de outra espécie. Essa é a Anadenanthera colubrina, aquela que foi coletada em campo era a Anadenanthera peregrina. E eu consigo diferenciar muito bem essas duas espécies, além do tronco, também pelo fruto. Então, disposto o material aqui no jornal, eu fecho isso e preencho entre folhas de papelão. Isso deve ser levado logo para uma estufa seca, ou, se não for possível, a gente deve todos os dias trocar o jornal, retirar um e colocar um outro jornal novo, seco, para que a planta possa aos pouquinhos ir desidratando e se mantenha assim por mais tempo. No caso das gramíneas, não é muito diferente, com exceção do fato que, sem flores, é quase impossível a gente fazer uma identificação mais precisa das gramíneas. Notem que a coleta foi feita com a raiz, né? Então ele deve coletar a planta inteira e não deve soltar muito as partes, né? Então, por exemplo, essa touceirinha aqui, né? Ela permite que a gente veja como que é o desenvolvimento, se existe um rizoma, se não existe. Então tudo isso deve ser mantido no material. O que eu faço com esse material que sobrou para fora do jornal? Eu dobro, mesmo que não fique uma coisa perfeita, né? O melhor possível, claro, e mantenho aqui dentro do jornal. Não esquecendo, né, que a gente deve anotar todas aquelas características perdidas em campo, no canto do jornal, ou colocar um número que corresponda a anotações que eu tenha no campo. Caso não seja possível fazer a secagem do material, eu posso também colocar álcool 70% nesses materiais, né, nos jornais, e guardar num saco plástico bem vedado. Para auxiliar na identificação, também podemos fazer uso das plataformas online, que contêm listas com imagens e informações sobre as espécies mais usadas na semeadura direta, como no site da iniciativa Caminhos da Semente. O link para a listagem de espécies também está presente no material de apoio. E esta foi nossa segunda aula. Utilize o material de apoio para se aprofundar. Reveja o conteúdo quantas vezes achar necessário. E não se esqueça de fazer o teste de avaliação. Até a próxima aula!